Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram. Quem não segue ainda, segue lá. O nosso user é Cartas de Duas Estagiárias. E nessa enquete eu perguntei para concluir mesmo se vocês tinham dúvidas sobre a diferença entre estágio extracurricular remunerado e estágio supervisionado obrigatório. E eu vi que vocês tinham muitas dúvidas e que vocês queriam um vídeo. Então, tô aqui. Bom, eu vou começar primeiro falando sobre o estágio obrigatório supervisionado. O estágio obrigatório supervisionado é aquele que a nossa instituição de ensino, onde a gente está matriculado, coloca como critério para formação. Então, você vai ter uma grade curricular que você tem que cumprir. Na maioria das graduações, pelo menos aqui de São Paulo, é assim. Você sempre faz no último ano. Tem uma instituição que eu já vi que você faz conforme o semestre. Então, você aprendeu obstetrícia, você vai para o centro obstétrico e já faz a parte prática e assistencial. Tem faculdades, e que é a maioria, você faz no último ano. Então, é um ano vivendo na prática hospitalar, você não vai para a faculdade, você só vai para campo de estágio aprender, colocar em prática tudo que você aprendeu durante a parte teórica da graduação. Esse estágio ele é obrigatório. Se você não faz, você não cumpre a graduação, você não conclui a graduação. Você tem que cumprir horários certos da grade curricular, conforme o MEC estipula, pelo tempo que tem a sua graduação, se é de 4 ou 5 anos, depende da instituição. Nós temos que fazer relatórios de todas as atividades que a gente faz. Isso tem valor legal para comprovar que a gente realmente cumpriu os estágios. E cada estágio a gente fecha um portfólio. Então, é uma forma de comprovar que a gente fez. Caso o MEC vá na sua instituição e ele esteja com alguma dúvida, ele solicita seu portfólio para confirmar mesmo se você cumpriu o estágio ou não. Esse estágio supervisionado, a gente tem a supervisão a todo momento de um professor titular, então ele fica com você durante todo o estágio e tudo que você faz é supervisionado. Você não faz nada por sua autonomia, tá? E o estágio extracurricular remunerado, como a palavra já diz, extracurricular, ele é fora da faculdade. Claro que a sua instituição tem que permitir, existe um contrato de mão dupla, ou seja, a instituição, a empresa, o hospital que te contrata e a faculdade tem que permitir. O estágio extracurricular remunerado, ele é permitido a partir do quarto período, do quarto semestre, ou depois que você já teve as matérias de semiologia e semiotécnica. São matérias fundamentais para que você possa realmente praticar e entrar no exercício da enfermagem. Esse estágio remunerado extracurricular, ele tem um contrato de valor legal, onde tem todos os regulamentos que você tem que cumprir, o horário que você tem que cumprir, não pode se exceder as horas do estagiário, você tem que fazer 6 horas semanais de segunda a sexta ou 5 horas de segunda a sábado. E não pode exceder esse tempo. Tem uma bolsa, um valor que eles dão, é um salário que você tem. Na primeira instituição que eu trabalhei, eu já falei um pouquinho sobre as duas instituições que eu trabalhei, vou deixar o vídeo aqui linkado aqui embaixo, mas para vocês terem uma noção. Eu fiz um estágio em um centro cirúrgico, em um hospital aqui no ABC, durante 1 ano e 5 meses. Nessa instituição eu tinha um plano de atividades, então quando eu fui contratada, quando eu fiz o processo seletivo, eu sabia em que área eu ia atuar, quem ia me supervisionar. Você sempre tem um enfermeiro que vai te supervisionar, que é seu enfermeiro referência, que assim a gente chama. É ele que se responsabiliza por você, tudo que acontece você se direciona a ele. Na prática, o que é? Nesse primeiro estágio onde eu trabalhei em centro cirúrgico. Você no início, como você está no quarto semestre, você faz as partes mais burocráticas, de papel, ainda não faz muito a parte técnica. Mas você vivencia a rotina ativamente ali junto com o seu enfermeiro, que vai te auxiliar, que vai te orientar em tudo. E você sempre vai estar junto desse enfermeiro. Você fica com os técnicos e conforme você vai ganhando autonomia, eles vão te deixando mais livres. Nesse 1 ano e 5 meses que eu fiquei, eu falo pra vocês que, assim, foi essencial pra minha formação. Eu aprendi desde coisas pequenas, de montar um nebulizador. Gente, eu cheguei na prática
paciente precisava de oxigênio e não sabia montar um nebulizador. E aí que você aprende, desde as coisas básicas até as mais complexas. A gente pode fazer procedimentos restritos ao enfermeiro, como passagens de sonda, punção, enfim, punção venosa nós podemos fazer, punção arterial também nós fazemos junto com o enfermeiro. Então tem procedimentos que conforme o seu enfermeiro titular vai percebendo, ele vai permitindo e ganhando confiança. Eu fiz 1 ano e 5 meses nesse estágio e depois eu já estava para cumprir 5 meses, eu ia cumprir o tempo estipulado. Você pode fazer 2 anos em cada instituição. Eu já estava sentindo que eu estava um pouco estagnada, eu queria novas experiências e foi quando eu vi um processo seletivo em um hospital em São Paulo, um hospital referência em tratamento, ensino e pesquisa do câncer. Eu fui trabalhar nesse centro cirúrgico também, era centro cirúrgico, a mesma área que eu já tinha no primeiro estágio, porém, são pacientes oncológicos, então é o centro cirúrgico, a visão que você já tem, a rotina que você já tem, porém com uma visão maior e um olhar diferenciado para o paciente oncológico. Nesse outro hospital eu fiquei 1 ano e 3 meses. Para vocês entenderem as partes burocráticas. Como conseguir um estágio extracurricular? O estágio extracurricular, ele é divulgado assim como uma vaga de enfermeiro, assim como uma vaga de farmacêutico. É divulgado no site, né? E você se inscreve para a vaga. É igual uma vaga comum. Você faz um processo seletivo, você manda seu currículo. Através do seu currículo, eles te chamam, marcam sua entrevista, marcam sua prova. Cada lugar tem uma forma de recrutamento. Você passa pelo RH, você faz a prova de seleção. Tem lugares que você só preenche o currículo. Então, no primeiro estágio, eu tive também uma prova. Você fala um pouco sobre você escreve um texto, uma redação. Depois você vai para o recrutamento com o RH e você tem a entrevista. Já nesse segundo estágio, foi mais complexo, porque é um hospital em São Paulo, é um hospital referência. Eles recrutam de uma forma muito mais específica, com muito mais cuidados, porque é um hospital muito grande. Então, nessa segunda minha experiência de estágio extracurricular, foram 3 fases. Um pouco difíceis, mas eu consegui. A primeira fase foi o currículo, e aí você faz a prova. Prova com perguntas específicas, então são gerais, conteúdos gerais. Caiu um pouco sobre hipertensão, pediu para descrever um procedimento privativo do enfermeiro. Eu lembro muito bem que eu escrevi sobre passagem de sonda vesical de Nemora e descrevi também punção venosa. Tinham perguntas, por exemplo, tinham casinhos clínicos, assim, por exemplo, você tá no elevador, o paciente tá tomando uma medicação e aí ele começa a ficar avermelhado, com hiperemia. O que você faz? E aí tem as alternativas. Você volta pro setor de origem, você leva pro setor que ele tá indo, de destino, você leva pra emergência, o que você faz? Então são perguntas gerais. Caiu o cálculo de medicação, caiu o cotejamento, caiu caso de tazocin, antibióticos, enfim, casos mais específicos. Então foi uma prova geral. Passei nessa prova. A média, eu lembro que era 7. Você tinha que tirar no mínimo 7 para passar para outra fase. A terceira fase foi uma entrevista com o gestor. Então ele tem lá seu currículo, tem lá todo o seu histórico, tudo que você já conversou com o pessoal da RH. E aí o próprio gestor que vai trabalhar com você, ele vai conversar com você, ele vai te analisar conforme o profissional que ele quer dentro do setor dele. Então, tinham várias vagas, tinham vagas de centro cirúrgico, ambulatório de cabeça e pescoço. Então, esse hospital aqui, ele pega para todos os setores. Então, tem na unidade de internação, tem estagiário. É um hospital que dá muita oportunidade. Ele é muito grande, tem um puta nome. Então, ele pega estagiários para todas as áreas, que isso é muito bom pra gente. Nos dá muita autonomia. E como eu já tinha experiência em centro cirúrgico e tinha uma vaga de centro cirúrgico, automaticamente eles já me colocaram para concorrer a essa vaga. Então nisso ela perguntou um pouco da minha rotina no outro hospital e eu acredito que isso tenha me ajudado também a conquistar essa vaga, porque eu já tinha experiência em centro cirúrgico, eu já conhecia a rotina. E no outro estágio que eu fazia,
Lá também tinha pacientes oncológicos. Lá a gente tinha mutirão da mastologia, onde tinham cirurgias de retirada da mama, mastectomia, enfim, tumores da próstata também, da equipe de urologia. Então eu já tinha uma realidade de pacientes oncológicos totalmente diferente dessa realidade atual que eu tive, recente, mas eu já tinha uma noção. E o que eu tenho para dizer para vocês, assim, sobre o estágio extracurricular, é uma oportunidade e tanto. Uma porque é tudo regulamentado. Nos hospitais, os 2 hospitais que eu trabalhei, o salário, a bolsa era muito boa. Era um pouco mais que um salário mínimo. E como a gente ganha o valor de insalubridade, né? Um valor a mais. Eu sempre tive os benefícios, então tinha o vale transporte e tinha o vale... No primeiro hospital eu ganhava um lanche, né? E nesse outro hospital eu tinha o vale refeição, o vale alimentação e o vale transporte. É uma bolsa que ajuda a gente pra caramba, a gente né, dá pra usar muito bem. Ainda mais dependendo da instituição que você tá. Tem lugares ainda que dão valores baixos, mas aqui no centro de São Paulo pagam bem, não dá pra reclamar sobre a bolsa remunerada. E é tudo regulamentado, você tem um contrato, tem um RH, tem a educação continuada que te respalda para que esse contrato seja cumprido, esse relatório de atividade seja cumprido, junto com a faculdade só permite, só te autoriza a fazer esse estágio extracurricular, se tudo tiver certinho nesse estágio, se as atividades estiverem de acordo, se as notas estiverem de acordo. Não adianta você entrar no estágio e suas notas caírem, a faculdade fica de olho nessas questões, o seu gestor fica de olho, é seu gestor que assina ele que autoriza você fazer o estágio extracurricular ou não. Lá é tudo respaldado, muito certinho, e quando você termina um estágio, como no meu caso, eu consegui, por umas dificuldades na faculdade, em que eu ia para semestres na frente, eu tive a oportunidade, quando eu fui pro 3º semestre, eu tive que pular pro 4º. Então eu fiz o 4º semestre primeiro e depois voltei pro 3º. Nesse meio tempo, eu consegui um estágio, eu consegui a primeira oportunidade. Por isso que eu somo quase 3 anos de estágio. É muito raro alguém conseguir fazer 3 anos de estágio. 3 anos de estágio. Praticamente fiz estágio, trabalhei durante a graduação inteira, porque a minha graduação teve duração de 4 anos. Então foram 3 anos trabalhando ativamente ali como enfermeira. Então foi uma oportunidade e tanto. E o que eu deixo pra vocês sobre o estágio extracurricular é isso, porque vocês ganham autonomia, vocês vão pôr em prática tudo aquilo que vocês aprenderam na faculdade, você desenvolve raciocínio clínico, você aprende a desenvolver toda a sistematização da assistência de enfermagem, todo o processo de enfermagem, desde a prescrição, você faz a prescrição, diagnósticos de enfermagem, cada hospital vai estar adaptado conforme a sua rotina, né? Você aprende a mexer em sistemas hospitalares, você aprende procedimentos técnicos, toda a realidade. Você vai estar ativamente junto com o seu enfermeiro e junto com os técnicos. Então você vai desenvolvendo, né, a sua liderança, né? Enfim, vai tendo autonomia e praticando tudo aquilo que você aprende na faculdade. Então, o que eu tenho para dizer sobre o estágio extracurricular é que se vocês tiverem oportunidade, procurem na cidade de vocês instituições que dão essa oportunidade. A partir do 4º período, 4º semestre, nós estamos permitidos a fazer. E o estágio extracurricular, ele vem para tranquilizar você daquele pensamento de que, eu não fiz o técnico de enfermagem, não fiz o auxiliar de enfermagem, e agora? O que eu faço? Eu não sei nada da assistência. Isso te tranquiliza. E também um detalhe muito importante é que te ajuda depois a arrumar o primeiro emprego. Você recém-formada, é muito difícil arrumar o primeiro emprego, porque todos os hospitais, eles exigem os 6 meses de experiência. E esses 6 meses de experiência na instituição que você fez o estágio não é necessário, não é exigido. Então, como eu me formei agora, eu faço uma prova nesses hospitais que eu trabalhei, que eu fiz estágio, e eles não vão exigir de mim os 6 meses de experiência. Ou seja, é uma oportunidade em tanto de você
conseguir o primeiro emprego, a primeira oportunidade como enfermeiro. Então, o que eu deixo para vocês é procurem um estágio extracurricular. Isso valoriza o seu currículo, valoriza a sua formação, te dá muito conhecimento e muita segurança para você atuar na área, sem ter precisado fazer o técnico de enfermagem. Eu fui direto para a graduação, então isso me tranquilizou muito. Tirou do meu pensamento essa ideia de fazer o técnico antes. Não é necessário, a não ser que seja uma forma de você ingressar na área ou uma forma de você pagar a faculdade. E entendendo que a atuação do enfermeiro e do técnico são totalmente diferentes, nós fazemos muita parte do técnico na questão prática, técnica com o paciente, mas é totalmente diferente nossas funções em um hospital. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Procurem por estágio extracurricular na cidade de vocês. Aqui em São Paulo tem muitas oportunidades. Cada dia que passa a gente está ganhando mais espaço, estão se abrindo mais vagas para estagiários de enfermagem. E eu espero muito de coração que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso fazer um vídeo de perguntas e respostas. Esse vídeo já tá ficando muito grande, então eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, segue a gente lá no Instagram, deixa perguntinhas aqui que a gente responde. Um grande beijo!